O tema da mensagem dessa noite é a eternidade. Hoje nós vamos conversar sobre a eternidade. Um assunto que é amplo, muito amplo, e é claro que a gente não vai alcançar todo o objetivo. Nós temos hoje a presença aqui dos apóstolos Walter e Verônica conosco, né? Que vamos aplaudir ao Senhor por suas vidas, né? São bênçãos de Deus. Eu até brinquei com o apóstolo, ele está nos visitando. Não, eu sou membro daqui. Falei, amém. E aí, quanto mais diante de vários mestres que temos aqui hoje, além dos mestres que estão aí online, né? Hoje também é aniversário da pastora Andréia, não está conosco hoje, mas é aniversário da pastora Andréia, e a gente agradece a Deus muito pela vida da pastora Andréia. O Baiano também pediu que nós estivéssemos orando por ele, que ele vai fazer uma cirurgia, né, Baiano? Essa semana agora? Vai fazer a cirurgia, né? Vai fazer a cirurgia, então ele pediu que nós estivéssemos orando por sua cirurgia, que ele vai precisar fazer. O apóstolo e Baiano é uma disputa de quem faz mais, né? Um mês, outro no outro, cada um faz uma cirurgia aí, é pau a pau já, né? Mas vamos lá, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, um texto muito conhecido da palavra, o pessoal da TV aí vai me ajudar também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu falei que ia gritar bastante, grita bastante para você gastar sua voz, para quando chegar na hora do trabalho, você já não ter voz, aí eu gritei muito e agora estou quase sem voz. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por que nós vamos falar sobre isso hoje, né? Eu confesso a você que nós vamos falar sobre isso hoje porque eu perguntei ao Senhor, do que tratar com a igreja? E aí, numa noite dessa, não lembro qual foi a noite ou madrugada, sei lá, veio justamente esse tema, a eternidade. Vamos tratar sobre a eternidade. Nós estamos vendo uma geração, temos vivido uma geração, a nossa geração, uma geração que passou por coisas que a humanidade não havia passado. Por exemplo, uma pandemia. Nós somos, acho que, a única geração que passou por uma pandemia na história, desse nível que foi. Ou seja, nós tivemos um péssimo privilégio, vamos dizer assim, né, de passar por uma pandemia. Nossa geração enfrentou isso e ainda enfrenta uma série de outras coisas. Alguns já até dizem que a última geração, que a geração que Jesus já está voltando. Eu também creio que Jesus, ele já está voltando desde o dia que ele subiu aos céus, ele já está voltando. E os sinais estão claros aí para a gente sobre muitas coisas. E esse tema, ele tem para nós algumas revelações importantes e eu acho que serve para a gente refletir, na verdade, relembrar algumas coisas. Tudo que nós vamos citar aqui, baseados na palavra de Deus, estamos nos baseando na palavra e vamos citar vários textos bíblicos, é só para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E, ao mesmo tempo, serve de alerta para nós. O que eu quero deixar para você hoje, na pessoa do Espírito Santo que está governando esse culto, hoje e sempre, é que você pare para refletir sobre a sua vida. E não há como você refletir sobre essa vida sem parar para pensar na eternidade, porque este é um assunto extremamente sério. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto deixa para nós claro, nós que defendemos que somos da tricotomia, né? Que a ideia que nós temos, segundo a palavra de Deus, e que nós aprendemos, é que o corpo, ele voltará para onde? Para o pó. Então nós somos formados de corpo, alma e espírito, ok? Alguns defendem que a questão da alma e do espírito são duas coisas que são a mesma coisa, mas nós entendemos que é corpo, segundo o texto que está aqui, alma e espírito. Também Hebreus 4:12 vai falar justamente sobre isso, ok? Mas eu quero mostrar a você, lá no Salmo 146, verso 4, coloca para a gente aí, alguns textos eu vou falar rapidamente, eu sei que essa galera é rápida, tá vendo? Olha só o que diz, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, ou seja, o nosso corpo voltará ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Então Deus toma
o espírito que pertence a ele, e o corpo volta ao pó. Perdão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Coloca aí para a gente também. Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra. Na verdade, ele está falando ali do nosso corpo. De onde veio. E o espírito volte a Deus, que o deu. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Olha o que está escrito aí em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Só para reforçar essa ideia, só para passar para você essa verdade que nós já conhecemos. Com o suor do teu rosto, do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então o nosso corpo voltará ao pó. A Bíblia nos diz então em Eclesiastes 12, 7, que o espírito voltará para Deus. Deus tomará de volta o espírito. Agora, Romanos capítulo 14, versículo 12, vamos em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Aqui se fala de alma, ok? O corpo, naquele momento que nós pararmos de respirar, aquele momento que nós vamos partir, ou que seremos recebidos no Senhor, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma prestará contas a Deus. A nossa alma fala das nossas emoções, sentimentos, escolhas. Então, é o nosso ser, é o que nós somos, ok? Então, esse ser imaterial vai se apresentar diante de Deus e vai prestar contas a Deus. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16 até o 20, diz assim, Lucas 12, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Quem está falando aqui? Jesus. Ele pensou consigo mesmo, Jesus contando essa parábola. O que vou fazer? O homem estava pensando. Não tenho onde armazenar minha colheita. Versículo 18. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E aí ele pensando, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. Vem o versículo 20, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida ou a sua alma será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Ou o que você tem preparado? Enfim, a alma então se apresentará diante do Senhor. Então vamos só relembrar. O corpo volta ao pó. O espírito volta para Deus que o deu. Ok? Onde nós temos esse relacionamento com Deus. E a nossa alma, o nosso ser, vai se apresentar diante do Senhor para a prestação de contas. Quando eu consigo, como que eu posso definir uma eternidade, ou não uma, né? Mas a eternidade. Quando você pensa na palavra eternidade, você vai logo pensar, é algo que não terá fim, dura para sempre. Essa é a ideia. Ou seja, é a qualidade daquilo que não tem fim. Alguém tem uma caneta aí? Quem tem uma caneta aí? Presta uma caneta, por favor. Ninguém tem uma caneta? Na mão? Joga aí uma caneta para mim, por favor. Pode jogar. Ah, está aqui, chegou. Tá bom, vamos lá. Eu vou colocar um ponto aqui. Vou rabiscar aqui o mural. É bique, por isso que está escrevendo. Vamos lá. Você consegue ver esse ponto aqui? Tem alguém vendo aí? Você não tem o olho biônico, né? Você consegue ver esse ponto, não? Vem cá, pastor Rodrigo e Bruno, vem cá ver se vocês estão vendo aqui. Esse pontinho aqui, ó. Está vendo aqui? Caramba, surpreendente, né? Obrigado. Isso aqui, imagina que é o seu tempo aqui na Terra. Pode ser até 100 anos, ou até mais, mas é o seu tempo aqui nessa Terra. E tudo que está ao redor
sem contar teto, sem nada, nada. Imagine que tudo significa a eternidade. Então você começa a ter uma pequena noção do que é a eternidade. Aquele pontinho que você não vê é o seu tempo nessa terra, onde a Bíblia diz que nós estamos de passagem. É nesse pequeno ponto que, em relação à eternidade, não é absolutamente nada, que parece ser nada, é que nós vamos definir a eternidade. E aí você percebe o quanto nós estamos investindo o nosso tempo, nossas forças, uma série de coisas nesse pequeno pontinho. Antes do pecado, quando o homem vivia ali aos pés do Senhor, lá no Éden, o homem, ele tinha vida eterna. Ou seja, a sua alma, ela é eterna. Todo ser humano tem uma alma que é eterna. A partir do momento que ele é gerado, ele tem uma alma, ele é um ser vivo. Então, essa alma, ela é eterna. E não estou falando daqueles que se converteram a Jesus e têm uma alma eterna, não. Todo ser humano tem o corpo que vai para o pó, o espírito que voltará para Deus e a alma que é eterna. Então, todo ser humano tem isso. Quando o ser humano, lá no Éden, pecou, desobedeceu contra o Senhor, quando o pecado entrou através da desobediência, a morte, então, eterna entrou. Ou seja, começa a fazer parte da vida do homem. Até aquele momento, não havia morte. Não havia separação, porque morte é separação. Havia somente a alma eterna, a vida eterna. Quando entrou a desobediência, entrou a separação eterna de Deus. E aí que nós começamos a sofrer esse peso da morte, essa separação eterna de Deus. Isso significa que a nossa eternidade, ela já começou. A nossa eternidade já começou. Vamos ler Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, até o versículo 46. Olha o que Jesus vai dizer, queridos. Mateus 25, de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Vamos lá. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Que coincidência, né? Vamos lá. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aleluia. Vamos lá, versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, não muda aí a equalização do som não, estava muito boa. Vamos lá. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então Jesus está dizendo ali que aqueles que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, ou seja, vocês vão viver eternamente comigo. É o prêmio da vida eterna. Aí agora, lá no versículo 41, ele vai dizer: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, quem pensa que Jesus
joga as pessoas no inferno. O inferno foi preparado, todo mundo sabe disso aqui, quem não sabe está sabendo agora. Para quem? O diabo e seus anjos. Então aqueles que se tornarem malditos vão ser lançados também, porque decidiram viver junto ao inimigo. Vamos lá. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Versículo 46, por último: e estes irão para o castigo eterno. Olha só, olha para cá, vamos lembrar, olha o pontinho da sua vida, da minha vida, e pensa na eternidade. Estes irão para o castigo eterno, não tem fim, mas os justos para a vida eterna, que também não tem fim. Então Jesus deixa muito claro isso para nós. O que acontece com aqueles que o seguem e aqueles que não o seguem. Lá em Lucas capítulo 10, coloca aí, versículo 17, ou abra a sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 20. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 20. Jesus envia 70 discípulos, ou 72 em algumas versões, aí vai falar 72, ok? Não vamos entrar no mérito agora dessa questão aí. Mas esses discípulos vão, cumprem o mandado de Jesus, cumprem o propósito de Jesus, a missão, preste atenção, e voltam. Eles voltam super empolgados, eles estavam muito felizes, e a Bíblia vai dizer, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até demônios, até os demônios, olha só, se submetem a nós em teu nome. Eles estavam muito felizes, os discípulos viram muitas maravilhas acontecendo em nome de Jesus. Só que Jesus vai falar uma coisa para eles. Jesus respondeu: é verdade, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Versículo 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Versículo 20. Contudo, aí Jesus vai dizer algo aqui. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Não é por isso que vocês têm que se alegrar. Não é porque colocou a mão na cabeça de alguém, expulsou um demônio. Estou cheio de autoridade no nome de Jesus. Não é por isso que vocês têm que se alegrar. Mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O que Jesus está falando para nós? Se preocupem com a eternidade. Foquem na eternidade. É isso que Jesus está mostrando para nós. É isso que tem que trazer alegria para vocês. Maravilhas é extraordinário, milagres é extraordinário, curas são extraordinárias, mas tenha consciência de que seu nome está escrito no livro da vida. E se você tem essa consciência, alegre-se no Senhor. Jesus alertou, porque é isso que determina a sua eternidade. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14, ele vai falar sobre dois caminhos. Olha só o que ele vai dizer. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo, preste atenção, meu varão, preste atenção, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Essa perdição aqui, Jesus está falando de uma perdição eterna, ok? De uma eternidade. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. Você está entendendo isso, meu irmão? Eu sei que você já sabe disso, mas tem muita gente que precisa entender que está vivendo essa vida como se fosse só aqui, e depois a gente vai conversar sobre isso. Entrem pela porta estreita. Aí Jesus vai falar, olha só, prefiram a porta estreita, o caminho estreito.
Porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E Jesus vai falar no versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São muitos? Não, Jesus deixa claro, são poucos que a encontram. Jesus já mostra para a gente, olha, muita gente vai querer o caminho mais fácil, mas eu vou mostrar a vocês o caminho estreito. Ele é mais difícil, mais complicado para viver nessa terra, porém vai te dar vida e vida eterna. Mas por que nós devemos falar sobre a eternidade? E eu quero responder essa pergunta para você rapidamente. Primeiro, por que falar sobre a eternidade? Primeiro, porque nossa escolha de hoje, de agora, ecoará para sempre. A sua escolha de hoje, de agora, vai ecoar, lembra do exemplo? Para a eternidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Morra o quê? Para sempre, mas tenha vida eterna. Perceba que Jesus, mais uma vez, vem reforçar a ideia. Se preocupem com a sua eternidade, porque vocês já são eternos. Tem um filme aí chamado Eternos, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Não sei nem porque eu citei. Mas é porque eles querem trazer mais ou menos essa ideia, né? Que são os heróis eternos, né? A nossa alma é eterna. Então Jesus está falando, se preocupem com isso. Porque é nesse minúsculo pontinho chamado vida que você está vivendo agora, aqui na terra, que você vai terminar toda essa eternidade. João capítulo 1, coloca aí para a gente aí, por favor. João capítulo 1, versículo 12. O que está escrito ali? Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Para reforçar que a sua escolha tem que ser hoje. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam. Receberam quem? Jesus. Aos que creram. Eu não vou contar a história aqui do malabarista porque você já sabe. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É através disso que nós garantimos a vida eterna. João capítulo 14. Olha só o que está escrito em João capítulo 14, de 1 a 6. Vamos lá. Olha a preocupação de Jesus. Geralmente quando a gente está num sepultamento, a gente usa muito esse texto aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Os discípulos estavam aflitos pelo aquilo que Jesus estava dizendo, eu vou embora, virá o Consolador. Jesus está começando a falar com eles e conversar com eles sobre isso. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Tem um lugar para nós. Um lugar de eternidade. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Vamos lá, versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí vem o versículo 5 e vem Tomé. Lá vai Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé, na sua mente, ainda era terrena. Ele estava pensando aqui, só nessa terra. É do jeito que muitos de nós vivemos. E aí Jesus vai responder. Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa escolha por meio, ou seja, se você abrir seu coração para Jesus hoje, é por meio de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, que nós já sabemos disso, talvez você não saiba, é que você garante a sua vida
eterna. Não é porque você frequenta uma igreja, não é porque você frequenta uma célula, não é porque você é pastor de uma igreja, não é porque seus pais são crentes, não é nada disso. É por meio de Jesus que você garante a vida eterna com Ele. Ele é o único caminho. E talvez você pense, poxa, isso aí é beabá. Então comece a refletir sobre a sua eternidade, para saber se Jesus é o primeiro na sua vida. Se Jesus realmente é o teu Senhor, porque muita gente tem Jesus como Salvador, só não tem como Senhor. E precisa pensar sobre isso. Eu hoje ia até colocar um vídeo que eu assisti essa semana, eu achei muito legal, de uma pessoa num podcast falando sobre a honra a Deus. E aquela mulher falava o seguinte, eu não sei se ela é pastora, eu não sei, não a conheço. E ela dizia assim, o que significa honra a Deus? E ela tentou explicar, e falou assim, imagine que você está numa festa de aniversário. E aí o aniversário, ela falando, né, no exemplo, e se fosse o aniversariante o meu marido. E aí há um costume de a primeira fatia do bolo, a gente dá como honra para uma pessoa mais importante para a gente. E ela citou o seguinte, imagine que eu estou lá, eu não tenho nada contra a minha sogra, ela até brincou, não tenho nada contra a minha sogra é maravilhosa, eu não tenho preocupação quanto a isso, eu não tenho nenhuma trauma quanto a isso, mas imagine que o meu marido vai lá, corta uma fatia do bolo, caprichada, vai lá e dá o primeiro pedaço para minha sogra. E depois diga para mim assim, olha, o bolo é todo seu agora. O resto do bolo é todo seu. E ela falou assim, eu não iria ficar satisfeito com o resto do bolo, mesmo que ele fosse todo meu. E ela falou, Deus não quer tudo seu. Ele não precisa de tudo seu. Ele quer só o primeiro. Ele quer o primeiro, porque o restante você vai administrar. Mas ele quer ser o primeiro, porque a honra sempre tem que ser dele. Se ele for o primeiro, ele não quer que você dê tudo. Ele quer que você dê o primeiro. A primícia, o primeiro lugar. Porque no demais, ele já é dele. Ele só vai te dar sabedoria para você administrar. Então pense sobre isso. Se você não der o primeiro lugar a Deus, você está fora dessa eternidade. Você tem que crer. Por que falar sobre eternidade? Segundo lugar, porque o inimigo tem investido pesado para que a gente esqueça desta verdade. O intuito do inimigo é que o ser humano invista tudo o que tem, tempo, força, recursos, a fim de conquistar coisas materiais que lhe deem prazer. Querido, não é pecado você conquistar algo, de você juntar um recurso para comprar algo, de você ter a sua casa, de poder ter algo. Não é pecado isso, desde que a primeira fatia do bolo seja de Deus. Na verdade, para mim, tem que ser tudo de Deus. Mas quando você entrega como oferta a Deus, a honra tem que ser dele em primeiro lugar. Sempre a ele em primeiro lugar. Até o diabo fez isso com o próprio Jesus. O diabo fez isso lá na tentação. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso. O diabo ele tem trabalhado fortemente. Como que a gente trabalha, como que a gente investe tempo, como que a gente investe recursos em coisas para conquistar. Nesse pontinho tão pequeno aqui que é a vida que nós estamos vivendo. Nesse tempo que a gente não sabe se vai durar 30 segundos. A gente não sabe se vai durar 1 minuto. A gente não sabe se vai durar 10 minutos. Eu estava lá em São Fidélis. E vocês sabem que eu fui para lá, nossa família tem uma pequena propriedade lá, bem pequena, onde a gente está construindo uma pequena casa, para um tempo de descanso, de lazer. Só que a gente já pensa em outras coisas. Porque você coloca o pé numa terra, você que é servo de Jesus, onde você coloca o seu pé, você pode pensar uma porção de coisa. Quando o primeiro pedaço é de Jesus, sempre, você já pensa, vou abrir uma célula,
vou fazer culto. Aí já estava eu envolvido com a igreja, já estava pregando, já estava o pastor pedindo aconselhamento, já estava não sei o quê. Eu já estava fazendo a mesma coisa que eu faço aqui. Mesma coisa. Só não era o pastor da igreja, mas ajudando, pregando, ministrando na célula, dando direção, fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o coração da gente queima isso, apesar de estar fazendo alguns serviços. Porque eu sei, queridos, que o inimigo, ele quer que a gente esqueça da verdade da eternidade. É a velha história de que vai terminar tudo aqui. A vida é só uma, e é verdade. Só que a vida é uma só que ela é eterna. A sua alma é eterna. Por que falar sobre a eternidade? Primeiro, que a nossa escolha precisa ser hoje, para ecoar para sempre. Segundo, porque o inimigo tem investido pesado para que a gente esqueça dessa verdade. A gente está concentrado aqui. O que vale é o prazer. Nós estamos em busca do prazer. O prazer dessa vida. O prazer de ter, o prazer de possuir, o prazer de conquistar, como se fosse só aqui. E não é só aqui, é a eternidade. Terceiro lugar. Porque aquilo que nos aguarda, escuta isso, querido, olha só, meu irmão, minha irmã. Porque aquilo que nos aguarda é superior ao que vemos hoje. Aquilo que nos aguarda é superior ao que vemos hoje. Não existe absolutamente nada nesse mundo que seja superior àquilo que nos aguarda. Não existe. O que nós teremos? Porque quando a gente começa a pensar sobre isso, nós vamos começar a dar menos valor às coisas desse mundo. Eu vou dizer para você, primeira coisa que nós vamos ter, um corpo glorificado. Esse corpo que você sente dor aí, esse corpo que está doendo tudo, esse corpo que os anos vão se passando, você vai sentindo mais fraco. Esse corpo que as marcas começam a aparecer. Esse corpo que você vai dar uma corridinha, vai subir uma escada, já está, meu Deus. Nós vamos receber um corpo glorificado, imortal, para quem tem a vida eterna. Tchau, corpo, virá um corpo glorificado. Corpo imortal, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, de 50 a 58, você pode ler sobre isso. Você e eu receberemos um corpo glorificado, incorruptível, imortal. Aleluia. Sabe o que mais nós vamos ter? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Coloca aí o texto. Apocalipse 21, 4. É isso que nós vamos ter nessa eternidade. Aquilo que nos aguarda é superior ao que vemos hoje. Você pode ter todos os tesouros do mundo. Alguns falam assim, porque o céu vai ter ruas de ouro? A gente se admira com as ruas de ouro do céu. Aonde que está o ouro no céu? No chão. Para a gente pisar. Para dizer, isso aí não vale nada. Mas vai ter um brilho celeste, porque não vai ter sol. Olha só o que vai ter. Não haverá mais lágrimas. Acabaram as lágrimas. Acabou. Você não terá mais lágrimas. Na vida eterna com Jesus não há mais lágrimas. Quando esse período acabar aqui, querido, quando você marcar sua eternidade com Jesus, porque você creu de todo o coração, entregou sua vida a Jesus, quando isso terminar, e você subir aos céus com Jesus, não terá mais lágrima, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. A morte foi vencida. É isso que nos aguarda. É superior, queridos. Sabe que uma enfermidade, um câncer pode atingir o mais pobre, o mais rico e mais milionário dessa terra e matar essa pessoa, mas no céu
seja para o pobre, porque lá não tem nada disso. Não tem mais morte. A Bíblia ainda está dizendo, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não tem mais angústia, não tem opressão, não tem depressão, não tem ansiedade. Aleluia! Nós estamos preocupados com o nosso futuro nesse pontinho que eu marquei, que você não consegue ver, eu até me perdi que está aqui. Nós estamos sofrendo, você, de ansiedade por esse pontinho que está aqui. A gente vai para o médico, a gente toma remédio por causa desse pontinho que está aqui. Quando a gente pisar na glória, a ansiedade acaba. Não tem mais preocupação, porque a ansiedade é a preocupação pelo futuro. Eu vou me preocupar com o que no céu, meu irmão? Aleluia! É isso que nos aguarda. Não haverá mais dor em qualquer nível. Dor porque você tem um corpo glorificado. Dor da sua alma, não haverá mais dor. Aleluia! É isso que nos aguarda na vida eterna com Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, aleluia, e assim estaremos com o Senhor para sempre, eternamente, para sempre, nós estaremos com Jesus, para sempre com Ele. Aleluia, aleluia. Apocalipse 21 ainda diz que nós viveremos num ambiente de glória, um ambiente glorioso, sabe, a gente fica assim, Senhor, derrama a tua glória, a gente não faz ideia, a gente não consegue, a nossa mente não consegue mensurar essas coisas, o que nos aguarda é superior. Apocalipse 21, 27, o que diz lá? 21, 27. Nesse lugar, jamais, não é um estado, é um lugar, jamais entrará algo impuro. É o que te aguarda, querido. Nunca mais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se vocês já ouviram falar de um adorador, que ele é cego, o nome dele é Cleiton Queiroz. Quem já conhece o Cleiton Queiroz, alguns já conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer. Eu ouvi um testemunho dele tremendo, queridos, e a gente se emociona. E ele estava falando o seguinte, ele falou, irmãos, ele nasceu cego, então ele disse, eu nunca vi nada. Eu não sei o que são cores, eu nunca vi o rosto das pessoas, eu não conheço nada. Eu só escuto, mas eu não vejo nada. Mas uma certeza eu tenho, quando eu estiver em glória, a primeira pessoa que eu verei será o Rei Jesus. Não tem como a gente se emocionar com isso. Quando ele contou isso, a gente se emociona. Eu falei, meu Deus, e ele começou a chorar, se emocionar, disse, porque eu não vou ver, talvez eu não veja nessa terra, mas quando os meus olhos se abrirem na glória, porque meu corpo será glorificado, o corpo incorruptível, não tem mais cegueira, a primeira pessoa que eu verei na minha vida será Jesus. Será Jesus. É isto que nos aguarda. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Coloca aí para a gente. O que nos aguarda? A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que a gente está falando de eternidade? Porque se nós entendermos a eternidade com Cristo, se nós entendermos essa eternidade com Cristo, isso nos enche de esperança.
Eu não sei se você chegou aqui prostrado, desanimado, cansado, pensando o que vai fazer, você que está aí online, a mesma coisa. Não sei se eu vou no culto, se eu vou no culto, estou pensando, tal, estou desanimado. Quando a gente vê a eternidade e vê o que é esse pontinho aqui, queridos, a gente começa a se encher de esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. A pergunta final é: com quem e onde você pretende passar a sua eternidade? Com quem e onde você pretende passar a sua eternidade? O irmão Almir Aguiar, irmão Mimi, esteve com a gente durante quantos anos? 85 anos de vida. Já o Zeca, que era contrabaixista aqui, esteve com a gente 42 anos de vida. Ou seja, a metade do tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Uma coisa nós já sabemos, a nossa alma é eterna. Nós todos vamos comparecer diante do Senhor, a Bíblia fala. A pergunta é: com quem e onde você vai passar essa eternidade? Porque essa escolha não é Deus que fará por você. Não é seu pai que fará por você, não é o pastor que fará por você, não é seu discipulador que fará por você, não é por sua mãe que fará por você, não é porque ela é da igreja que fará por você. Essa escolha é sua, é pessoal, é você quem toma essa decisão. Porque a eternidade nós temos, e aí nós temos que pensar, vamos passar a eternidade. Vamos aproveitar aqui o que as crianças deixaram, né? Com Jesus, ou vamos apontar lá para baixo, a eternidade com o diabo e seus anjos? Porque lá não terá corpo glorificado. Corpo glorificado somente para aqueles que têm a vida eterna com Jesus. Lá terá dor, morte, lágrimas, eternamente, constantemente. Jesus nos alertou sobre isso na sua palavra. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas ele diz também: aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Eu pergunto, e você? Já fez isso? O que você quer para a sua vida? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoe por viver nessa terra como se fosse só aqui. A gente fica doente por nosso trabalho, por nossos esforços para ganhar dinheiro, para conquistar isso, para conquistar aquilo. Já vimos amigos nossos que se esforçaram tanto nessa terra e partiram tão cedo, tentando conquistar coisas nessa terra, e essas coisas que tentou conquistar os levaram à morte, através de doenças. Senhor, dá-nos um coração sábio para vivermos essa terra. Faça-nos compreender, Espírito Santo, o que significa a eternidade. O ser humano tem vivido, Senhor, como se fosse só aqui. Como se terminasse aqui. Como se nós apagássemos a luz e nada mais irá acontecer. Espírito Santo, faz o homem compreender que eles precisam, que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. Porque aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho já não está mais condenado. Passou da morte para a vida.
Senhor, eu não quero viver a minha eternidade longe de Ti. Eu quero estar nesse lugar junto contigo, porque não é o lugar, é o Senhor. Porque um lugar é como outro qualquer, mas onde o Senhor está, não há mais dor, não há mais lágrimas, não há mais tristeza, não há mais morte, não há mais choro, não há mais ansiedade, não há mais depressão, não há mais nenhum tipo de remédio, não há dores na coluna, não há mais problemas no joelho, não há mais câncer que destrói o ser humano, o corpo e a alma. Não há mais separação, não há mais divisão, não há feridas na alma. É nesse lugar, Jesus, que eu quero estar. É esse lugar que nós aguardamos, onde o Senhor está. Mas enquanto estivermos nessa terra, Senhor, que todos os nossos planos, que todos os nossos projetos, deem ao Senhor a honra, deem ao Senhor a glória, deem ao Senhor o primeiro lugar. Faça de nós proclamadores dessa vida eterna. Pois o ser humano está perdido. O ser humano está tentando, ó Deus, encontrar algo para satisfazer os seus prazeres, que são momentâneos. Ó Deus, talvez um jovem hoje, talvez um pai de família, talvez uma mulher, não vai chegar em casa hoje. Certamente não irá chegar. Senhor, se ficarmos ali no Hospital Geral do Curubandê, certamente vamos encontrar alguém que não chegará em casa, que terá que prestar contas contigo hoje ainda. Nós não sabemos, ó Deus, que disso vai acontecer com a gente. Mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que em Ti, que o Senhor em nós é a esperança da glória. Que quando nossos olhos forem fechados aqui e a luz se apagar, nosso fôlego de vida for tomado, e abrimos os nossos olhos espirituais, veremos a Tua face e viveremos esse lugar contigo para sempre. Não porque somos bons, não por nossos méritos pessoais, mas por Sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Será a nossa eternidade contigo. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a criação do mundo. É isso que queremos ouvir, Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Nós não queremos ouvir como aqueles que estavam à esquerda. Nós queremos ouvir como aqueles que foram colocados à direita. Senhor, que essa mensagem de hoje seja um alerta aos nossos corações, um alerta para cada um que está aqui, um alerta para cada um que estará assistindo essa mensagem em casa, um alerta para aquele que estará ouvindo em outro dia essa mensagem. Que seja um tempo de colheita, um tempo de abrir o coração e refletir: eu preciso de Jesus, porque eu tenho uma vida que é eterna, e eu não quero viver essa eternidade com o diabo e seus anjos. Eu quero viver essa eternidade com Jesus. Portanto, eu recebo como meu único Senhor e Salvador eterno. Pois isso, Senhor, isso, Deus,
nos leva a desfrutar dessa vida eterna. Se há alguém, Espírito Santo, nessa noite, nesse lugar, que hoje está ouvindo essa mensagem, refletindo sobre isso, que tem uma alma eterna, que esse corpo voltará ao pó e a alma prestará contas a Deus. Se há alguém aqui que não tem a certeza da vida eterna com Jesus, a certeza de crer em Jesus de todo o coração, não apenas acreditar, mas se entregar a Jesus, de reconhecer que sem Ele é impossível, que esse alguém hoje, aqui, agora, ou online, abra o coração e receba Jesus como Senhor e Salvador, para a glória do Teu nome. Essa é a mensagem eterna de salvação. Essa é a mensagem que vamos pregar, Jesus, até que o Senhor nos leve, até que sejamos levados às alturas, até que sejamos arrebatados às alturas, nas nuvens contigo, quando o Senhor nos chamar. Essa é a mensagem, a proclamação do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos dar um grande aplauso ao Senhor Jesus, porque tudo isso foi garantido por Ele, lá na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou.